Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, segunda-feira está começando mais uma edição do Sim Notícias. Tudo que foi destaque em Linhares e região você vê nesta edição. Confira a partir de agora. Exame de DNA fica pronto e corpos dos pequenos Cauã e Joaquim são liberados para sepultamento. Cúpula da Segurança Pública do Estado vem a Linhares para reunião sobre as investigações da tragédia que matou as duas crianças. A irmã da pastora Juliana Salles, mãe de Joaquim Cauã, também prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil. Confira também as vagas de emprego do Cine aqui do município. Veja ainda a coluna Hora H com o nosso consultor de moda masculina, Juba. Lançamento do Maio Amarelo acontece em Linhares nesta segunda-feira. Sobre esta campanha, eu converso no último bloco com o diretor de trânsito do município, Douglas Simplício. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estes e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. A Cúpula da Segurança Pública do Estado esteve reunida hoje em Linhares com os delegados que apuram a morte dos pequenos Cauã e Joaquim no incêndio ocorrido no último dia 21 de abril aqui na cidade. A vinda do secretário de Estado da Segurança Pública e do delegado-chefe da Polícia Civil do Estado a Linhares foi para acompanhar de perto como estão as investigações da tragédia que matou os pequenos Joaquim e Cauã no incêndio no dia 21 de abril em Linhares. A investigação da tragédia é considerada bastante complexa e o momento, segundo o secretário de Segurança Pública, é de cautela. E o momento agora é de se preservar, continuar preservando o bom andamento das investigações, a fim de que no final das investigações a gente apresente a verdade dos fatos. Então o objetivo é esse, as investigações e as perícias ainda estão acontecendo, né, para que a Polícia Civil possa elucidar por completo este caso. Você pode dizer para a gente em que fase estão essas investigações, se está na fase conclusiva ou não, tem muita coisa para acontecer ainda? As perícias estão acontecendo, né? A Polícia Civil já tomou todas as providências que deveriam ser tomadas, todas as investigações, todas as perícias possíveis estão sendo realizadas para que em um momento próximo a Polícia Civil possa apresentar o resultado de suas investigações. A apuração do caso entrou em sua terceira semana. O resultado de algumas perícias consideradas fundamentais para o inquérito ainda não saiu. A previsão é que quando acabar todas as perícias, ainda estão na fase de conclusão das perícias, que depende de algumas informações e não se descartam as outras investigações por parte dos policiais. O importante é que a polícia faz um trabalho sério, com o objetivo de buscar a verdade dos fatos e ninguém será poupado se realmente o fato for comprovado. Agora, o que a gente tem que trabalhar é com verdade e com os fatos que têm que ser apurados dentro das investigações. Sobre o pedido da defesa do pastor George Alves para a realização de uma perícia independente na casa em que houve um incêndio, o delegado-chefe da Polícia Civil comentou. A polícia trabalha com a perícia da Polícia Civil, que é a mais importante para a gente. As outras perícias, elas servem para informar a justiça. Para a gente, informa os nossos peritos, os peritos oficiais do Estado do Espírito Santo, junto com o Corpo Bombeiro, que também fez uma perícia muito boa, que aí sim, no final, o relatório é conclusivo. E nós não podemos descartar que o Ministério Público está acompanhando a investigação desde o início. Isso é muito importante para fortalecimento das investigações. O Tribunal de Justiça do Estado negou durante o final de semana um pedido de liberdade feito pelos advogados do pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã. Ele segue detido sob a acusação de estar atrapalhando as investigações. Se as investigações apontarem que existe uma autoria, a Polícia Civil vai apontar. Mas nós não podemos revelar nada enquanto os delegados daqui de Linhares concluírem seu inquérito junto com a perícia do bombeiro, com a perícia da Polícia Civil, com o laudo médico legista e com o acompanhamento do Ministério Público. O importante é que é um trabalho sério e se busca a verdade. A assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado informou que o exame de DNA dos corpos de Joaquim e Cauã ficou pronto. As duas crianças já foram liberadas para sepultamento. Nós, no entanto, não tivemos informações se haverá velório e em que dia e horário os corpos serão sepultados.
No final da tarde desta segunda-feira, a irmã da pastora Juliana Salles, que é mãe das crianças, também prestou depoimento à Polícia Civil de Linhares. Acompanhada pelo marido, a irmã da pastora Juliana chegou à delegacia por volta das 2 da tarde e saiu cerca de 2 horas depois, sem falar com a imprensa. O teor desse depoimento também não foi divulgado. Imagens do circuito interno de uma lanchonete foram divulgadas neste final de semana e mostram o pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padrasto de Cauã, chegando ao local no dia da tragédia. Passava das 10 da noite quando ele e a esposa chegaram à lanchonete e o pastor foi cumprimentado por algumas pessoas. Com os pés ainda enfaixados, o pastor caminhou, tomou nos braços a outra filha do casal. Ele levou a criança até a janela e depois devolveu-a para a mãe. A gravação foi feita menos de 24 horas após o incêndio que matou as 2 crianças no dia 21 de abril. Bom, segunda-feira é dia da coluna Hora H com o nosso consultor de moda, Juba. Confira a coluna de hoje. Fala, rapaziada! Hoje vocês ficarão por dentro de como usar os acessórios masculinos do momento. Pulseiras e cordões por enquanto. Mesmo sabendo que os acessórios masculinos são dentro de um padrão de personalidade, existem algumas regrinhas básicas que você precisa se ligar. Hoje eu vou te dar 2 dicas de como usar os acessórios tão cobiçados no momento. A primeira dica é num look mais social ou esporte fino. São poucos acessórios. Um cordão, uma pulseira, um relógio, mas tudo totalmente discreto. As pulseiras precisam estar um pouco mais folgadas no pulso, porque quando você usar uma camisa de manga comprida, eles não fiquem escondidos. E o cordão um pouco mais curto para que apareçam os detalhes. A segunda é que já no look mais esporte, você pode colocar um cordão um pouco mais longo e abusar nos mixes, colocando uma coisa mais monocromático, que é tudo de uma cor só, ou policromo, que são cores diferentes, mas tudo dentro do padrão do seu look. Deixa eu aproveitar para poder dar uma dica de uma marca de acessórios top, que é a Taurus Acessórios. Na Taurus você vai encontrar pulseiras e cordões que farão toda a diferença no seu look. Fechou? Fique esperto aí que tem mais dicas de acessórios masculinos e moda masculina no próximo Hora H. Um forte abraço para todos vocês e um beijão para as mamães. Valeu, Juba, por mais uma coluna, por mais uma dica e até a semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira de outono em nossa região. Terça-feira com chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 30 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 28 graus. Em São Mateus, variação entre 17 e 29. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 27 graus. E a seguir, você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da nossa cidade. É um instantinho só. E abrindo este segundo bloco do nosso Cine Notícias, veja as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. As vagas são para analista de suporte, atendente de cafeteria, consultor de vendas externas, coordenador de turno em lanchonete, costureira de máquinas industriais, são 30 vagas, costureira em geral, operador de máquinas de fabricar papel para pães, técnico agrícola, técnico em enfermagem do trabalho e outras oportunidades. Os interessados devem levar o currículo, e levar os documentos pessoais, comprovante de residência ao Cine, que funciona ali na Avenida Governador Lindenberg, no centro, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Voltamos a falar do caso das 2 crianças, do Joaquim e do Cauã. A Justiça negou durante o final de semana o pedido feito pela defesa do pastor Jorge Alves para que ele fosse solto. O pastor está preso há quase 10 dias no Centro de Detenção Provisória de Viana, sob a alegação da polícia de que ele atrapalhava as investigações relacionadas às mortes das crianças, o Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos de idade. As crianças morreram carbonizadas numa casa em que moravam no dia 21 de abril, aqui no centro de Linhares. Depois do incêndio, o pastor teria procurado atendimento no Hospital Geral de Linhares por volta das 6 da manhã. As informações do prontuário relatam abalo emocional e que o pastor havia inalado muita fumaça. Na ficha de atendimento consta ainda que não foram feitos exames e o pastor foi liberado em seguida. Vamos saber agora como abriu a semana o mercado do café. Confira os números.
O Arábica tipo 6, R$ 433 a saca. Arábica 7, R$ 404. Conilon tipo 7 está valendo R$ 321 a saca. Altemar Félix traz agora os destaques do esporte de hoje. Muito bem, o jiu-jitsu linharense entra em desafio internacional. Edivaldo Maguila, da Academia Maguila de Jiu-Jitsu, que está aqui do meu lado, vai para os Estados Unidos lutar em evento previsto já para começar no próximo domingo. Ele está se preparando, está aí nos preparativos com o preparador físico aqui da Academia Premier, nosso parceiro Jean Mota. Pois é, rapaz. O Maguila, e aí, como é que estão os preparativos aí para esse grande desafio nos Estados Unidos? Então, Altemar, fomos convidados a participar de um desafio, né? Mas de grude tem mais um evento para a gente participar, né? Que é de imediato agora, quando eu chego lá dia 12, vou participar do NAGA, né? É um evento de grappling, que é uma luta agarrada, né? Que acontece o dia 12, lá também em Boston, né? E a grande luta que é o desafio, né? De jiu-jitsu, né, que a Super Fight vai acontecer no dia 19, lá em Boston também, na qual é um rapaz que nós lutamos junto em 2016 no Open de Nova York, eu fui campeão. Aí surgiu essa oportunidade de fazer uma outra luta, né? Então vamos fazer essa super luta. O nome dele é Kevin Land. É revanche, né? Revanche, né? Ele vai vir mordido, né? Vai vir mordido. Mas você pode trazer um cinturão. Isso aí. Nos dois eventos, no NAGA, que é uma luta de grappling, né? É uma luta sem kimono, jiu-jitsu sem kimono, vale um cinturão pro campeão. E nessa luta casada também vai ter um cinturão também em jogo lá também, dessa Super Fight. Dá pra trazer o cinturão na hora de passar ali na alfândega, né? Na alfândega ali, né? Mas vamos conversar ali direitinho que eles vão deixar trazer, né? Tá certo. Jean, aí ele tem que fazer um preparativo especial, né? No caso do jiu-jitsu, o que se deve trabalhar no caso para que ele tenha um bom desempenho? Sim, Altemar, o Maguila ele é atleta, jiu-jitsu, né, particularmente. A gente vai trabalhar uma função geral, na verdade. A gente começou com a periodização de treino, trabalhando todas as questões, membros inferiores, superiores, isometria, mas a gente fez uma estratégia específica para o que ele estava precisando. Na verdade, a gente sentou, montou uma estratégia, viu o dia a dia dele e viu a especificação da luta, o tempo de luta, quem era o adversário, como que a gente ia fazer, e montou uma estratégia específica. No caso de Maguila, a gente melhorou a força de reação dele. Hoje ele vai ter um treino, ele vai dar um pump, ele vai dar um gás, e ele vai conseguir se recuperar mais rápido do que antes aí. Tá legal. E tem que acumular muito oxigênio, né? Porque no jiu-jitsu o cara de vez em quando fica lá por debaixo ali, não vê nada. Eu, por exemplo, quando tô vendo, eu já fico sem ar, só vendo. Mas tá legal, valeu. Edivaldo Maguila, boa viagem, hein? Valeu. Ao United States of America. Isso aí, lá, Boston. Valeu, Jean. Satisfação, velho. Pois é, gente. Para quem não sabe, no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920 aqui da Rede Sim, nós temos um quadro específico para artes marciais e outras modalidades com o colunista, o professor Josemar Pegoretti, patrocinador do Enzo Pegoretti. Eu aguardo vocês lá. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do nosso intervalo, eu converso com o diretor de trânsito do município de Linhares, Douglas Simplício, que veio falar sobre a abertura oficial do Maio Amarelo, né? Essa campanha o mês inteiro de conscientização para um trânsito melhor. O bate-papo é no retorno, depois do intervalo. Minha gente, olha, acontece nesta segunda-feira o lançamento oficial do Maio Amarelo. A gente está acostumado todos os anos a essas ações de conscientização para um trânsito melhor. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora no último bloco com o diretor de trânsito do município de Linhares, Douglas Simplício. Douglas, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Boa noite, Douglas. O trânsito que é um desafio enorme no Brasil inteiro e Linhares não é diferente, né? Então todo ano tem que bater nessa tecla de conscientizar, né? Exatamente, é uma campanha nacional, né? Realmente o Denatran lançou essa campanha e os municípios vêm acampando e tem dado certo. O trânsito de Linhares já é municipalizado, né? Perfeito, perfeito. Linhares, a gente sempre comenta, né, que tem um traçado diferenciado em relação a outras cidades, tem ruas largas, né, cruzamentos bem sinalizados, mas mesmo assim a gente tem um alto índice de acidentes ainda, né? Infelizmente. A nossa cidade é uma cidade bem planejada, né? As ruas são bem largas e infelizmente isso tem uma qualidade, mas também tem a infelicidade de proporcionar
o condutor está desenvolvendo mais velocidade nos veículos, né, e acaba tendo esse alto índice de acidência, a falta de respeito à sinalização, às leis de trânsito, acaba acarretando isso. Pois é, recentemente nós tivemos alguns acidentes graves aqui na cidade e um deles foi no Interlagos. Dois deles no Interlagos com vítimas fatais, né? Pelo menos 3 pessoas recentemente morreram, inclusive num desses acidentes, 2 jovens acabaram morrendo nesses 2 acidentes. Os motociclistas é que realmente acabam pagando o maior preço, né, nesses casos. Exatamente. O motociclista, ele, num acidente de trânsito, geralmente ele é a parte mais prejudicada. Não bem material, mas realmente a sua integridade física, que se machuca mesmo, né? Não tem muita segurança ali, muita proteção. Então tem que ter mais cuidado, apesar das vezes a via ser preferencial, né, ele ter a preferência de passagem. É interessante que diminua a velocidade, passe com atenção, né? O condutor do outro veículo pode não respeitar a sinalização e o condutor da motocicleta é que acaba pagando a pena maior. Aliás, muita gente até faz confusão essa coisa de rua e avenida preferencial ou não. Eu posso passar também de qualquer... Isso não é para passar de qualquer maneira no cruzamento. Né? Exatamente. Tem uma cultura, né, de a rua principal. Essa rua é rua principal, eu tenho a preferência? Não. O Código de Trânsito não traz rua principal, é rua preferencial. Quem tem a preferência, a lei determina qual é a via de preferência, né, quem tem que parar, quem tem que seguir. Até nos cruzamentos não sinalizados, o Código de Trânsito é bem claro, a preferência é do veículo que vem à direita do condutor. Então, se tudo isso for respeitado, as normas forem respeitadas, com certeza os acidentes diminuem muito ou praticamente zero. Agora, os cruzamentos são um grande problema, né? Exatamente. Como eu falei, nos cruzamentos, alguns ocorrem de não ter sinalização. O município sinaliza, o Departamento de Trânsito tem trabalhado bastante nesse sentido, sinalizando as vias. Só que às vezes o desgaste do tempo, às vezes até colisão de veículo mesmo, acaba retirando a sinalização. Então, nos cruzamentos não sinalizados, preferência do veículo à direita. Você acredita que esses acidentes também ocorrem às vezes por uma displicência? A pessoa está acostumada a passar todo dia ali pela manhã e à tarde acaba não se preocupando? Tem sim. Tem essa cultura da pessoa, eu sempre passei por essa rua, geralmente os motoristas mais antigos, né? Eu sempre passei por essa rua, sempre foi preferencial, por que mudou agora? Né? Então, toda a cidade vem crescendo, toda uma logística é trabalhada, então algumas ruas passam a ter um sentido diferente, ou uma preferência diferente, para que o trânsito flua para todo mundo, e aí os motoristas mais antigos já estão acostumados a passar ali, acabam não respeitando, nem observando a sinalização de tão acostumado que está a passar ali na questão cultural mesmo. E aí acaba ocorrendo. Douglas, a gente nota aqui na cidade, nos horários de pico, sobretudo no finalzinho da tarde, 5h30, 6, até às 7, 7h30, realmente um fluxo intenso ali, todo mundo querendo atravessar a BR ao mesmo tempo, e por vezes a gente nota ali a presença da Guarda Municipal tentando até ajudar. Eu cito aqui, por exemplo, aquele cruzamento ali da Getúlio Vargas, ali próximo ao EPA, ali, ele é bem complicado no final de tarde, e outros mais, né? Aqui no Três Barras, por exemplo. A Prefeitura pretende, o Departamento de Trânsito, manter isso aí, a Guarda, pelo menos auxiliando, porque realmente é complicado. Sim, a gente tem essa consciência, é uma preocupação do prefeito, do secretário, né, de Segurança, Coronel Jones, e a gente tem intensificado alguns pontos, alguns cruzamentos nos horários de pico. A gente tem colocado ali um agente de trânsito para estar orientando, mas assim, não tem como colocar em todos. Mas a gente tem dado prioridade a alguns que são mais complicados realmente, tem mais fluxo de veículo e está orientando sim. A gente viu também, notou nos últimos meses vocês intensificando a questão das faixas, né, de pedestre. Importante o motorista também respeitar e permitir o pedestre passar ali com tranquilidade. Claro. De nada adianta a fiscalização, a sinalização tá ali bem implantada, bem sinalizado. Se o condutor não tiver ali a consciência, né, a faixa de pedestre, parar, aguardar o pedestre atravessar, né, isso a gente vê que isso é muito respeitado no centro da cidade. Né, os condutores já têm esse hábito exatamente de parar e esperar o condutor. A nossa cidade é até elogiada por isso. Pessoas que vêm de fora falam, nossa, fiquei impressionado. Lá em Linhares você botou o pé na faixa, o pessoal para. Respeito, mas isso não é transmitido para os bairros. Raramente no bairro você vê isso acontecer, o pedestre botar o pé e o condutor parar. Então isso não deveria ser só no centro, né? Deveria ser em todos os locais. Tá aí, gente. São ações do Maio Amarelo. Douglas, a partir do lançamento oficial desta segunda-feira, estão previstas outras ações ao longo do mês aí? Sim. A gente está hoje a abertura oficial, tá? Mas desde o dia 1º agora de maio, a gente já vem com algumas ações. Né? Nós iniciamos com a exposição dos veículos avariados. Aliás, muita gente ficou assustada com aqueles carros ali. A gente colocou numa posição bem estranha mesmo, bem para chamar bem a atenção, justamente para isso.
para as pessoas passarem, ver aquela situação, né, e se sentir chocada e ter as faixas de conscientização, justamente para as pessoas prestarem atenção ali. Só para esclarecer, obviamente que quando dá-se início ao processo para habilitação, quem é habilitado sabe disso, sabe a velocidade de cada via, né? A via local, via lateral, as vias preferenciais, correto, as vias de trânsito rápido e tudo mais. Perfeito. Douglas, dentro da cidade de Linhares hoje, claro, tem um padrão aí nas ruas dos bairros em que a gente mora, é tudo entre 30 e 40 km por hora. Velocidade máxima permitida, 40 por hora, alguns locais 30, até menos. É porque a gente nota em alguns bairros, eu posso citar aqui a Vasco Fernandes Coutinho, por exemplo, Interlagos, né? Uma das principais avenidas ali, realmente tem condutores que passam 60, 70 por hora ali em alguns momentos. Né? E se eu não me engano, a Vasco Fernandes Coutinho, ela tem os quebra-molas, o redutor de velocidade e, infelizmente, consciência do condutor, que ela tem sinalização, né? E o condutor tem que ver a sinalização e respeitar, né? Porque surgiu um obstáculo ali, uma pessoa, enfim, né? Qualquer pessoa que estiver atravessando, o acidente é inevitável. Exatamente. Né? Muito bem, gente. Então, vai ser lançada, então, né? Está sendo lançado o Maio Amarelo, ações durante todo o mês. Tem algum trabalho específico também em parceria com as escolas, Douglas? Tem sim, Cláudio. Só ressaltando aí, durante toda a programação, todo o mês de maio, né, são várias ações que vão estar acontecendo. Entre uma delas é teatro, nos CEINs, nas escolas do município, os agentes de trânsito, com a equipe do Departamento de Trânsito, o apoio da Guarda Municipal também, vão estar visitando as escolas e tem todo um trabalho de teatro, de fantoche, Transitolândia. O Detran em Vitória também vai estar dando um suporte para a gente com material, alguma coisa. Olha que bom, material didático. São várias ações que vão estar acontecendo aí, blitzes nos semáforos, alguns locais, né, que a gente escolheu aí, que pontuou ser mais movimento, mais necessário. O pessoal do tiro de guerra está dando apoio para a gente, o pessoal dos desbravadores, os escoteiros. Então a gente está com a equipe grande aí para fazer mesmo, né? Para fazer esse mês de maio ser bem específico, aí, o Maio Amarelo, para implantar mesmo essa campanha. Bacana, já vi aqui a fitinha, o Douglas já está a caráter aí com a fitinha do Maio Amarelo, alusiva ao Maio Amarelo. Perfeito. E o papel das crianças ele é muito importante. A gente entra no carro, eu tenho filho pequeno, né? Pai, ó, o cinto, já tem que colocar o cinto, não pode falar o celular com o carro em movimento. Pequenos chamam a atenção sim, eu também tenho dois que não deixo passar não. Pois é, o sinal amarelou, vamos diminuir daí e parar. Exatamente. Eu agradeço aqui a presença do Douglas Simplício, que é o diretor de trânsito do município de Linhares. Obrigado, Douglas. Obrigado. Sempre às horas. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua audiência. Você de Linhares e região, eu agradeço também sua companhia de sempre. Continue interagindo conosco, vendo todo o nosso conteúdo na nossa página no facebook.com/TVC Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.